É sempre bom, é uma alegria que sempre eu experimento quando eu estou aqui nessa casa, que sinto também como minha, lógico. Sou cria do KSSF, né? Eu tenho muito orgulho, muito carinho, né, de ter essa aproximação, essa vivência desses anos juntos aqui com Marisa, com o grupo, né? E tenho aprendido muito. É tanto que esse aprendizado me levou ao que hoje realmente eu venho trazer, compartilhar com os amigos, que é o que todos nós, na verdade, estamos buscando pela nossa iluminação interior. Vamos tratar dessas questões, obviamente, trazendo as referências do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos poder também falar um pouco do Livro dos Espíritos, algumas questões reflexivas. O livro Impermanência e Imortalidade também vai nos trazer, junto a esse estudo desta manhã, uma reflexão muito importante, sendo que Joana de Ângeles vai nos trazer considerações que é possível também colocar em prática à medida que nós decidimos buscar pela iluminação espiritual. Mas quais serão esses passos que nós podemos dar em direção àquilo que nós estamos buscando? É interessante também observar de que forma nós estamos buscando aquilo que nós gostaríamos de obter. Isso é um fator importante. Por quê? Porque à medida que eu penso nos meus objetivos que eu quero alcançar, é necessário refletir para sentir verdadeiramente o que eu preciso, não o que eu quero. Porque às vezes o querer e fica dentro de, muitas vezes, de uma parte superficial. Eu posso querer hoje, mas amanhã eu já tenho dúvida se realmente era aquilo que eu queria. Então, quando eu passo a sentir de verdade, a desejar profundamente, obviamente que a nossa vontade vai ser acionada. Conjugando, eu pensando, eu sentindo, falta um elemento importante para esta caminhada da busca incessante ao caminho da iluminação, que é fazer. Pensar, sentir e fazer. Conjugando esses três verbos em uma só direção, e aqui nós vamos colocar um ponto bem claro que Joana vai nos trazer essa consideração, que é que à medida que vamos trabalhando nas questões materiais, se esses objetivos que nós conseguimos na parte espiritual é a mesma coisa. Só que os objetivos finais é totalmente em direção ao sublime amor que veio como modelo e guia, que nós sabemos que é Jesus, para nos ajudar nesta caminhada. Sendo que ele, como modelo e guia da humanidade, o ser mais perfeito que Deus ofereceu à Terra, é este caminhar infalível, porque muitos caminhos se abrem em várias direções para a humanidade, para que eles possam se encontrar, reencontrar, se refazer quantas vezes necessário se fizer. Mas esse caminho que nos aponta Jesus é o caminho em direção à evolução espiritual de todos nós. E é isso que nós estamos buscando. A autoiluminação espiritual é essa ascensão do que somos hoje em direção ao alto, onde poderemos estar juntos nesse crescimento infinito para frente, para o alto com Deus. Então, essa busca pela iluminação interior, hoje nós trouxemos esse slide essa passagem de Maria Madalena, que todos nós conhecemos, né? Antes de trazer nossa biografia completa, é uma das passagens que todos nós conhecemos. E eu, em particular, me emociono muito quando observo Maria antes, depois desse momento que ficou inigualável, marcado nas nossas existências. Como todos conhecem, ela, pelo adultério, foi condenada à morte. E aqueles acusadores que estavam ali, e ela exposta em praça pública, ia ser morte fatal pelas apredejamento. Mas surge um ser, e ela não imaginava de onde surgiria a salvação. Porque muitas vezes nós encontramos assim, parados, sem saber qual direcionamento tomar para ver
ou sentir essa luz que venha nos acudir, nos tirar do apuro que muitas vezes nós nos colocamos, consciente ou inconscientemente, circunstâncias diversas. Então, surge Jesus e nesse exato momento é que ele toma para que naquele instante ela perceba o que irá acontecer seguinte. Nós sabemos a sua trajetória. Depois desse autoencontro com Jesus, ela nunca mais foi a mesma. E nem poderia. Porque ao refletir diante do que Jesus se doava para reerguer novamente, e todos conhecem, que Jesus questiona aqueles que estavam ao lado dos seus acusadores, quem tivesse isento de pecado, que atirasse a primeira pedra, nós já conhecemos, saíram todos, e portanto ele também, mulher, eu também não te condeno, vai e não peques nunca mais. Dali em diante ela entendeu o que ela buscava, a vida inteira buscando de uma forma equivocada muitas vezes, mas nesse momento da necessidade de onde ela sentiu, quem viria ao meu alcance? Quem viria a me auxiliar? Surge Jesus e ele a trata com aquele amor, convidando a uma renovação, uma proposta desse novo olhar, desse novo caminhar em direção à luz. E ela entendeu. E dali ela foi cuidar dos irmãos no Vale dos Leprosos, adquirindo a lepra, amando, trabalhando, servindo, se reergueu, se auto-iluminou em um processo maravilhoso. Então, podemos trazer como referência que diante de uma dor, de um sofrimento, seja de qual dificuldade estejamos passando, é possível se reerguer tratando dessas questões e se auto-iluminando. Então, é o que nós falamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos falar hoje um pouquinho, algumas questões do Livro dos Espíritos, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, né, de Divaldo, da psicografia através de Joana, a impermanência e imortalidade também, do Divaldo, da psicografia de Carlos Pastorino, e tantos outros livros que traz uma informação acerca dessa busca incessante de que todos nós estamos com vontade, com um sentimento sincero de se aprofundar. Obviamente que o aprofundamento é uma questão muito particular. Por isso, todas as casas espíritas oferecem um estudo como uma abertura, como oportunidade de enriquecimento intelecto-moral. Mas somente isso ainda é pouco para o processo de autoiluminação. Joana vai nos dizer que à medida que vamos adquirindo o conhecimento libertador que Jesus fala, nós iremos tendo uma necessidade na alma de fazer com que essa luminosidade desse conhecimento já não fique somente parado dentro de nós. Há uma movimentação em direção ao outro que nos aproxima através da luminosidade que emana de cada um de nós. Por isso, o Evangelho traz essa máxima: buscai e achareis. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. Está em Mateus, né, do Evangelho. Mas ele completa ainda nessa máxima dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a perfeição dele, que é a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes de buscar, nós temos que saber o que é que nós queremos encontrar, porque senão qualquer coisa serve nessa busca de ascensão. Quantos segmentos religiosos, quantas filosofias, quantas histórias, quantas situações nos convidam a fazer, a buscar coisas que, às vezes, pela ociosidade, nós partilhamos. Nós entramos sem nem pensar nas consequências, o que eu vou encontrar a partir do momento que eu entro em um relacionamento, do que eu busco dentro das conquistas materiais e espirituais. O que eu busco compreender, absorver quando eu me proponho a ler um livro, um simples livro? O que eu busco encontrar? Simplesmente pelo título? Buscamos nos identificar com algo que nos acrescenta, porque o tempo é curto, o tempo está escasso. E da qualidade
é importante para podermos aprender. Então, nessa busca incessante, eu tenho que saber o que eu quero, para que lado eu vou, com quem eu vou, de que forma eu estou indo. Porque tem gente que vai de qualquer jeito, sem a preparação. E muitas vezes há uma decepção justamente porque nós não nos preparamos para encontrar. Porque Jesus é a porta por onde vamos adentrar. E depois de adentrarmos a essa porta, o que nós esperamos encontrar? Porque ele foi claro, né? Buscais e achareis. Então, mas ele recomenda em seguida, busca primeiro as coisas espirituais, antes das coisas materiais. Não que as coisas materiais não são importantes, claro que sim. Mas aquilo que vai agregar, que vai revigorar, aquilo que vai ser a força motriz da impulsão do espírito, está no espírito, na alma. Então, primeiro eu tenho que preencher por dentro, fortalecer por dentro, ter convicção por dentro, para depois exteriorizar, explanar diante das buscas que chegarão por consequências de tudo quanto eu faço espiritualmente. Então, ele vai dizer para nós, busca primeiro o reino de Deus e tudo virá. Não precisamos pensar nessa situação buscar ter. Nós precisamos primeiro ser amor, ser espírito, ser benevolente, ser caridosos, sermos justos, pacíficos. E tudo depois virá por acréscimo. Então, ela complementa assim, dizendo, propôs que ninguém se satisfaça com o já conseguido. Antes, cresça, busque, entregando-se ao esforço incessante da libertação dos atavismos iniciais e ascenda no rumo da grande luz, tendo por condutor seguro. Antes, porém, de ser empreendida por alguém, essa busca torna-se necessário que saiba o que deseja e para qual finalidade almeja. É importante porque, sem esse autoconhecimento que estávamos falando, que é educação espiritual, embora a educação intelecto-moral é importantíssimo, a educação moral do espírito ela é fundamental, porque ela sobrepõe a essa educação polida do intelecto, da educação que está só no verniz das conveniências sociais. Ela emana do ser pela própria presença do ser que se estabelece em harmonia quando ela sente no processo da educação espiritual. Então, ele vai dizer, ninguém se propôs buscar, ou então só porque viu uma capa de um livro e já entende tudo o que já está, só em pensar que está nos montes, né, lá no Brasil, ou que está em alguma parte do mundo, pelo pensamento, já conquistou, já se fez entendido daquele lugar. Olhando uma revista, olhando aquelas paisagens maravilhosas, não quer dizer que nós temos a experiência da vivência daquele lugar. E muitas pessoas transportam conhecimento só de fala. E Jesus quer a vivência daquilo que nós estamos realizando em pensamento, aquilo que nós estamos falando. Então, ele vai dizer que precisamos libertar desses atavismos, do processo da ignorância. Não gosto. Já experimentou? Não. Mas só de olhar a cara eu já não gosto. A gente tem visto isso. Isso aí não é para mim. Já olhei e já não dá. Como? Se já foi nesse lugar? Não. Mas porque é assim aqui. Isso aí é personalismo. Isso aí são as nossas sombras. Então, ela vai dizer que nós precisamos retirar esses preconceitos de várias e outras formas e fazer com que busquemos a grande luz imperecível, que é Jesus. Porque Jesus foi despido de todos esses atavismos, de todos esses preconceitos. Jesus colocou-se em luz indefinível, clareando a humanidade, sem importar quem estava ao seu redor, porque todos assim necessitamos. E nós separamos situações, pessoas, vamos fazendo as seleções de acordo à conveniência. Se a luz veio para todos, e aí é que ele fala, deixa-se conduzir por esse todo, que é Jesus. Então,
para podermos buscar essa busca, é necessário termos um objetivo claro nas nossas existências. Partir dessa vontade de que eu necessito me evangelizar-se, por exemplo. A evangelização do ser é o foco da luz, dessa grande luz que nós temos que perseguir. E ninguém alcança a luminosidade de uma encarnação para outro. Observamos os vultos de todas essas religiões espalhadas pelo mundo. Madre Teresa, Chico Xavier e tantos outros que são pontos de referência de uma grande luz para nós enquanto encarnados pequenos e simples que somos, com as nossas pequeninas luzes, mas todos nós possuímos uma luminosidade. E Jesus foi o primeiro a dizer que faça brilhar a vossa luz. Tem gente que nem se percebe que sou eu, não tenho nada, não sou, né, não tenho nada. Não, temos sim, nós temos luz própria. Cada um de nós tem luz própria. E essa luz muitas vezes brilha no serviço, no trabalho. Ele é um bom carpinteiro, é um bom eletricista, é uma boa dona de casa, é um bom pedreiro, é um bom professor. É um bom homem, é um homem de bem. É uma boa costureira. Isso é fazer naquele momento brilhar, porque você é bom, porque você trabalhou, compreendeu, sentiu essa necessidade de se dedicar, de se aprimorar. E quando nós estamos exercendo um trabalho que fazemos por amor, a luz se faz presente. Toma a ambiência contaminando todos aqueles que observam e vê que ali foi realizado um trabalho diferenciado de muitos outros, que muitas vezes é pela conveniência ou simplesmente pelos interesses econômicos. Então, qual é a minha finalidade? O que me move para a luz? Qual o meu objetivo? Então, vamos perseguir esse objetivo. Se o único determinismo é crescer e evoluir, a busca incessante pelo conhecimento do pão que alimenta a alma, que é o evangelho, e ele, Jesus, é o grande condutor, mesmo sem saber, sem solicitar, Maria Madalena inconscientemente buscava a luminosidade. Porque isso já está previsto em nós, já está no nosso inconsciente espiritual. Jesus, o Pai, nos criou simples e ignorante, mas o objetivo é a autoiluminação, progresso infinito. A centelha divina já existe quando nos criou. Faça a tua parte, agora é com você e eu te ajudarei. Então, essa é a nossa proposta. Mas o fadigar-se pela conquista das coisas, planejando reunir valores materiais que se transformam em pesada carga, transferindo-se de um para o outro estado de desejo de ter mais, não constitui objetivo íntimo para a busca. Tem muitas buscas de autoprocesso iluminativo que não tem nenhuma justificativa no meio da ascensão moral e espiritual. Cada um com as suas particularidades, sem críticas e sem julgamentos. Mas muitas das vezes que buscamos algo não é de cunho legítimo. Isso é importante, porque o evangelho trata das questões, né? Buscando a cada um sermos verdadeiros naquilo que nós estamos buscando. Então, quando a busca é justa, é de verdade, é sincera, é honesta, isso é legítimo, lhe pertence. Mas quando a busca é para camuflar, para enganar, né? É mentira, é traições, é desrespeito, é abusos morais. Então, essa busca que muitos fazem e colocam dentro do triunfo que conseguiram, pode até conseguir, mas não tem a legitimidade da verdade. Por isso, Jesus aqui coloca nessa ênfase, né? Porque muitos se transformam em cargas pesadas. Porque o ter não preenche, minha gente. Hoje você tem um, você tem amanhã, você tem um par de sapatos, você tem 2, você tem 3, você tem 4, você tem 5, você tem vários conjuntinhos, você tem vários... E às vezes é uma coleção de carro, uma coleção daquilo. A busca pelo ter, ela é incessante e sem freio e sem preenchimento.
Porque o que preenche é a satisfação que a alma experimenta quando ela se sente abastecido. E a gente vai ver várias situações onde as nossas cargas, pelas nossas buscas, se tornam um peso infatigável. As consequências virão, porque nós não daremos conta. Não daremos conta. O dia de amanhã pertence ao Pai. E por isso torna-se pesado. A fadiga vem e cansamos rapidamente. Não damos conta. Só de olhar um livro a gente já nem quer ler, porque falar não vou dar conta. Né? Só de olhar algum trabalho que temos que realizar, vai ficar para amanhã. Hoje eu estou exausta, não dou conta. Né? Então, o acúmulo do ter leva a serviços extras também. Então, temos que retirar esse tempo da dedicação dos objetivos principais, enobrecidos, que nos mantém vinculados ao alto, que é isso que nos mantém de pé. Pode vir todas as situações difíceis, estaremos de pé, resolvendo, equacionando de acordo os valores que vamos empregar para determinadas situações, sem perder o foco, o rumo daquilo que verdadeiramente me fez sair de um país e vir para esse país. Tem gente que não sabe nem porquê, só sei que eu vim, né? Eu cheguei aqui, estou aqui e agora, né? Então, precisamos repensar novamente. E se dermos conta que agora eu já tenho um objetivo, o que me trouxe aqui talvez eu não tivesse, mas hoje eu já tenho um objetivo. E esse objetivo, ele representa a minha existência, o meu viver. Eu agrego outros valores, me desperto a consciência do que eu vim fazer aqui. E aí a gente vai modificando e se auto-iluminando pelos processos naturais. É interessante que Jesus nos coloca, não nos obriga, não nos força, nos coloca no processo natural de viver. Porque nós estamos tão acostumados nos processos artificiais para motivar a nossa caminhada. E muitas vezes nós precisamos ou tomar uma pílula de manhã, ou de tarde, de noite, para ficar em pé, para levantar, para caminhar. Ou então a gente precisa de muita, mas muita terapia, de muita conversa, de muito autoestímulo de nós, que não estamos dando conta. Então a gente precisa buscar essa impulsão na renovação da alma, pelos valores e caminhos naturais que a vida traz e apresenta como possibilidade de ser feliz, de progredir e de se auto-iluminar. Então, a busca na acepção dessa psicologia profunda que Joana de Ângela nos traz é o intenso labor do autoaprimoramento. É o trabalho, né? De auto-iluminação, esbatendo toda sombra teimosa, geradora de ignorância e de sofrimento. Tá aí o que ela, Joana de Ângela, especialmente nesse livro, que é a iluminação interior, ela fala muito sobre isso. Por isso o ser tem que se autoconhecer realmente. É importante porque nós conhecemos tudo do outro, sabemos gosto, preferência, e de nós, o que é que nós sabemos verdadeiramente que seja legítimo, que seja verdade, para retirar as sombras, né, que são as deficiências morais, espirituais, que todos nós a possuímos, em menor ou maior grau, mas possuímos. E para retirar essas imperfeições, não se coloca de uma forma agressiva, empurrando, sem compreender, sem entender essa verdade da luminosidade. Porque Jesus falou, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A pessoa quer, mas não sabe nem do que ela vai ser liberta. A pessoa não conhece a si mesma. Ela não sabe o que ela quer. Para que caminho? Para quem não sabe qualquer direção, ela pode seguir. Então, ele vai nos convidar a um trabalho ímpar, particular, singular, de cada um de nós. Esse autoconhecimento. Saber quem eu sou. O que eu quero da vida. Qual é o objetivo que me move a viver. E vamos observar que se esses valores de uma escala de 1 a 10, ele ultrapassa a parte material, vamos rever. Vamos botar na profundidade desse autoconhecimento espiritual para fazer e contrapor, para trazer o equilíbrio, porque muitas vezes estamos vivendo desequilíbrios. Por isso ficamos fadigados rapidamente, ficamos desmotivados de uma hora para outra, sem saber, sem vontade de querer fazer nada.
E Joana fala que dentro dessa situação, dessa ignorância, falta do autoconhecimento, principalmente espiritual, vai gerar depressão, vai gerar pensamentos negativos e até o suicídio. Por isso ela fala que é o aprimoramento espiritual. Estudar, buscar a realização, os nobres, trabalho no bem e assim por diante. Quando se busca com sinceridade, empreendendo-se com afinco a sua realização, os obstáculos são vencidos com decisão, abrindo perspectivas muito confortadoras que sejam a plena realização do si profundo. Eu acho interessante as colocações de Joana, porque ela trata da psicologia transpessoal, a psicologia profunda, que é a realização do si, da consciência profunda, ou seja, está falando do espírito. As realizações que vamos enfincando no ideal devem estar centralizadas no eu espiritual. Porque é ali que vai dar sustentação, né? Então, ela fala que todos esses obstáculos materiais, seja de ordem também espiritual, serão vencidos, porque o espírito resoluto, ele tem essa capacidade de decidir no momento que as questões chegam e precisa dele. Sabe o que é isso? É estar conectado com as luzes divinas, conectado com Deus. Porque naquele momento de decisão, o que você vai fazer agora, fulano, sobre essa situação? Eu não sei, e vai entrando em pânico. Então, muitas vezes não é escolher entre essa cadeira e aquela cadeira. A decisão seria de renunciar às duas, e eu não entendo. Porque eu nunca vivi e nunca senti a necessidade de renunciar a nada. E as renúncias estão no campo da sublimação que o espírito vai aprendendo, resiliente que é, a recomeçar sempre. Quer brigar? Briga vocês dois aí, é questão, fica com cada uma. A renúncia, que muitas vezes faz parte do crescimento para a busca espiritual, para a busca evolutiva de cada um de nós. Que é tomada de consciência, né? Jesus o confirmou com sabedoria nessa trilogia magistral, pedir, buscar e bater. Jesus foi categórico. Ele foi assertivo, dizendo, não adianta, porque as pessoas às vezes querem falar, mas não busca. E nesse processo de buscar, de pedir, a pessoa se torna humilde. Humilde é a virtude da alma. A pessoa conta um caso e a gente sente a necessidade que ela gostaria, mas ela não pede, porque o orgulho não deixa. Então Jesus falou, é fundamental para essa realização, pedir, buscai, batei na porta, no sentido das coisas espirituais. Quando nós oramos, nós estamos pedindo ao Pai, é bater na porta, literalmente, né? Dignificando o ser humano que nunca se deve deter no já conseguido, pois que a fase da razão em que se demora, facultando-lhe a consciência individual, se dilaterar para a mais significativa experiência coletiva que se espreia no cosmos. E é interessante quando ele coloca e nos convida a bater, que à medida que nós oramos, nós estamos pedindo alguma coisa. E dali a gente sossega e vai dormir, né? Mas no outro dia é necessário levantar, caminhar e trabalhar incessante em favor dos objetivos. Porque somente buscar, vou orar, vou entregar, é excelente, devemos fazer. Mas Jesus foi categórico quando diz, faça a tua parte. E nem isso nós queremos mais fazer. Então ele vai dizer para nós, ora, bate na porta, pede, busca o que tu queres. Se não foi atendido a primeira vez, faça de novo, segue em frente. Pede ajuda a Lina, pede ajuda a Sandra, pede ajuda a Marisa, pede amiga a Rosângela. Se não escutou, peça reforço da amizade, do carinho, da compreensão, do trabalho espiritual. E a porta se abre na medida do possível, atendendo às necessidades, ao seu tempo, ao tempo de Deus. Enquanto isso, aguardo, consciente do que devo fazer, fazendo a minha parte, trabalhando, me auto-iluminando, pelos pequenos serviços que ainda consigo fazer, para depois ver a chama
do alto brilho que sai de mim, que ilumina a minha alma. Em contrapartida, favoreço aos outros. E os problemas se resolvem e às vezes a gente nem percebe que tudo já está concluído à medida que eu decido fazer algo em benefício à minha autoiluminação, sem esperar nada, obviamente, né? Então, ele diz isso para nós. Então, essa busca de uma realidade, porque nós vivemos essa realidade, esse milênio, de todas as situações que nós temos passado, vivemos uma realidade que muitas vezes não é a que nós gostaríamos, mas é que no momento é a que temos. Então, no entanto, constitui natural motivo de crescimento interior, mediante espontânea. Aí ela conclui, né, ao desapego das atrações do exterior que animam o apego interior à verdade. Então, ela quer dizer com isso que temos que buscar uma vida real, uma vida verdadeira. E aonde está essa vida? Está aqui dentro de mim. Eu sou uma realidade de existência. A minha vida é qual? É a fantasia, a ilusão? É o irreal? É o mundo virtual? É o mundo das fantasias que são os atrativos que nos tira da consciência da atualidade, do eu, do si profundo que sou eu, do agora. E me coloca e me projeta em outra dimensão que eu não vivo a vida. Então, isso que ela fala, viver fora da própria vida é um perigo para nós mesmos, né? Então, ela diz que esse crescimento tem que ser espontâneo e nada artificial, né? Para começar, esse desapego às coisas, dos atrativos que me tira da busca da ascensão, de conhecer a grande luz que veio para a humanidade. E aí nós ficamos distraídos em coisas, em situações, né? Quantas vezes o WhatsApp tira totalmente metade do nosso dia? Quantas vezes as mídias provocando, mandando ali, o celular tá quietinho, aí vem pam, aí vou só dar uma olhadinha. E ali a gente esquece, é meia hora, 2 horas que se vai. Quantas vezes os atrativos ilusórios que traz só o enfeite momentâneo, e um efeito momentâneo, tira toda a nossa atenção do nosso foco da busca, porque é isso que nós viemos fazer nessa encarnação. Nós viemos nos iluminar. Então, esse desapego precisa ser trabalhado para poder dar espaço da criatura se autoconhecer, se preencher da verdade. Aí vivemos um dia motivado pelas motivações de outras pessoas. Então, com a compreensão do mundo exterior que já temos, né, inicia-se o movimento interior, porque nós já sabemos muito de muitas coisas materiais. Precisa conhecermos agora as questões motivadoras do espírito, que é interior e é espiritual, né? Mas não tem opção ou em contradição entre si. São, portanto, as duas realidades, exterior e interior, uma mesma vibração, porque tudo se interdependem. Eu posso usar situações motivadoras, né? Obviamente, na parte da tecnologia, na mídia, mas que aquilo me preencha e venha contrapor, venha fazer o balance entre externo e interno para gerar equilíbrio. Porque se eu dou atenção somente a uma parte, eu vou trazer o desequilíbrio, né? Então, esse movimento do encontro é uma realidade de verdade. E aí perguntamos, quantas pessoas vivem uma vida totalmente irreal, totalmente incoerente, vivem uma fantasia? E nós vemos, observamos, e está lá, materializada, vive uma fantasia. Eu sou isso que, na verdade, a gente sabe que a pessoa não é. Eu tenho isso e a gente sabe que a pessoa nunca teve. Vive uma ilusão. Então, ela diz para nós, vamos buscar fazer, né? Não negando a existência material de forma alguma, mas fazendo com que a nossa vida interior possa colocar luz, colocar um balance, um equilíbrio, uma harmonia no ter. Porque senão o ter vai vir com toda a sua força esmagadora, que é o ego, que ela diz, né? Para poder sufocar, para rebaixar. Porque o ego, a parte muitas vezes do irreal, das ilusões, das fantasias,
que nós buscamos completar a satisfação para a felicidade, ela coloca muito bem isso através do álcool, através das drogas, do sexo desenfreados, das ilusões, da mentira, do egoísmo, da inveja, do ódio e de tantas outras coisas. Se nós não frearmos, ele vai sobrepor, ele vai engolir no sentido de não deixar espaço para a espiritualização e não fazer com que a luz brilhe. Porque está no Evangelho, como se conhece o verdadeiro cristão ou espírita, pelo esforço que faz para empreender, para se modificar suas más inclinações. Nós temos um trabalho aí, e é urgente. Então, a transformação se dá sem clima de amor, sem apego. Quando a alma entende a que veio, o que busca, o que quer, aquilo que se realiza, já como eu falei, não briga mais porque quero ter isso, ela renuncia facilmente, sem briga, sem trazer nenhum desconforto, né? Em clima de amor, que antes a gente ainda dava, ainda ficava chateado. Cedia, desculpa, Walter, acho que eu apertei alguma coisa aqui. Não apertei, Walter. É? Antes nós cedíamos sem a compreensão dos valores, mas um pouquinho mais, Walter. É o espírito. Antes cedíamos, mas já contra gosto, chateado. Na verdade, não, pode ficar, não tem problema, eu estou dividindo. Mas aquilo ainda trazia um incômodo, sabe? A gente dá, mas falou, meu Deus, essa roupinha eu vou trazer para doar pro bazar, para a garagem. Ai, não, vou ficar aqui porque um dia eu posso precisar dele, né? O apego, as coisas, né? Nós damos, nos arrependemos. Por que eu fiz isso? Tá vendo aí? Ela desperdiçou a bênção, desperdiçou a oportunidade que eu dei. Não vou dar mais. Então, isso não é amor, não é generosidade, não é caridade. A alma se acende e se propõe quando nós fazemos pelo desapego, mas com amor. Olha, eu tô te dando, mas você cuidado, hein? Cuida bem, viu? Que isso foi da sua avó, da sua bisavó, e agora é seu, você tem que ter o maior cuidado. Não pega, não pode, não quer. Então, assim, nós ainda fazemos isso, né? Movido pelo ego, pela nossa parte egóica, realmente, né? Então, fazer com no clima do amor, sem apego, sem dependência, para não gerar sofrimento, né? Porque nada exige. Isso que você falou agora vai de encontro com uma palestra que a gente teve antes sobre o livre-arbítrio. Se você está nessa condição, você está dando uma condição para a pessoa usar o livre-arbítrio em relação àquilo que você deu. Pois é, exato. Então, a gente tem que ter justamente esse desapego, né? Sem ter interesse também. É o que ela coloca, né? E o Evangelho nos traz esse esclarecimento, doar e não ter apego. E não se preocupar com o que ela vai fazer. A partir do momento que você deu, você está liberando não só a energia, liberando a pessoa do compromisso, do agradecimento. Isso é iluminação, minha gente. Tomarmos consciência de que nós estamos iluminando. E fazer ali, cada dia, essa luminosidade aumentar. Então, ela diz que essa busca de harmonia enseja a percepção de incomum recurso de equilíbrio que se encontra pairado, soberano, sem necessidade de definições por meio de palavras. Dispensa qualquer comentário quando nós agimos desapegando, nos doando, né? Dando não, que é diferente de dar e doar-se. Dar, a gente dá qualquer coisa dentro do sentido material. E doar-se é interno, doar o sentimento, o tempo, o amor. Essa contribuição que vai junto quando eu já sou desapegada, né? Então, essa acepção que a gente vai fazendo, né, das necessidades que a alma vai sentindo, porque é impulsão. Você não vai pensar uma vez, duas, três, para dizer, eu quero fazer um bem hoje. A gente já age com o sentimento. E esse sentimento é localizado e atraído pelas forças que impulsionam as energias criativas da alma. E a gente pensa assim, eu arranjar uma pessoa assim para dar alguma coisa. Quando assente, você ora por alguém que você nem conhece. Na sua oração, você inclui uma pessoa ou um ser. Ela não pediu, você não soube de ninguém, mas em algum lugar desse mundo deverá, talvez, ter um irmão meu que esteja doente e sofrendo. Possa eu contribuir, amando sinceramente, sem esperar nada dele. E essa energia é transportada, elevada, com mais sublime cuidado e amor. É fantástico. A gente vê como se processa
a riqueza da luminosidade, quando nós estamos gerando todas essas capacidades para distribuir, sem olhar para lado nenhum e para quem vai receber. A felicidade que alguém seja, o que eu faço é útil, contribui, acrescenta, torna o outro melhor e feliz, isso me faz um bem tão grande. E é por aí, né? Então, ela diz também, né? E aqui nesse livro é riquíssimo de entendimento acerca do processo autoiluminativo. Ela diz que a solidão que resulta da necessidade objetiva de presenças, de segurança, de posses, de dominação e de poder sempre permanecerá como um vazio interior, por mais numerosas que sejam as pessoas, os tesouros amoedados, as honrarias, os destaques sociais, por faltar o sentido da planificação que o exterior nunca é capaz de proporcionar. Então a pessoa só se sente só se ela não perceber que a grande luz já habita dentro dela. Ninguém está sozinho, isso é uma ilusão. Estou sozinha, estou aqui, ninguém me vê. Isso é fantasia, é incompreensão. Todos nós estamos preenchidos dessa luz. Até mesmo aqueles que nunca viram, perceberam ou sentiram, eles possuem essa luminosidade, essa centelha divina dada por Jesus, por Deus. Então, essa solidão que muitos possam colocar por não estar na presença da multidão, que podemos estar na multidão e estarmos sozinhos. Porque estar só ou estar solitário, há uma diferença. A pessoa está sozinho, mas ele não é solitário, que é diferente. Já vai para as doenças da alma, né? Então, ela vai colocar para nós que, por faltar esse destaque social, por ser reconhecido, por tantos outros valores que a criatura busca e quer ser reconhecido por isso, porque ele fez, porque ele tem, porque ele tá. E se isso não acontece, é uma autopunição a si mesmo. Adoece profundamente. Então, ela vem falando para planificar. Vamos apaziguar as nossas dificuldades, colocando a medicação desse amor de Deus, colocando a essência do trabalho, das realizações, para poder proporcionar à alma e sentir e validar de que nós estamos nos completando naquilo que me falta. Isso é importante. Crescimento da fé. Isso. Então, essa questão, que é a questão 558, ocupações e missões dos espíritos, porque a gente até agora falamos, e resumindo, vou agora para o final, dizendo que nós queremos entender, será que somos só nós, os espíritos encarnados agora que estamos em situações, e os espíritos superiores? O que foi que eles fizeram? Qual foi o roteiro do caminho da evolução que fizeram para se autoiluminar? Os bons espíritos. Na escala espírita, até mundos puros, mundos felizes, para lá nós iremos. Como foi esse degrau que eles subiram? Será que já se fizeram de um dia para o outro? Claro que não, né? Os espíritos... Sim. Os espíritos têm outra coisa a fazer que não seja aperfeiçoarem, porque já estão desencarnados, já estão no mundo dos espíritos, estão em mundos felizes. Vai continuar aperfeiçoando? A resposta: eles contribuem na harmonia do universo, executando a vontade de Deus, de quem são os ministros. A vida é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como na terra, pois não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então, os espíritos que já alcançaram a luminosidade, em algum momento, eles não pararam aí para nos esperar. Vamos esperar o grupo todo chegar, porque a gente já conseguiu, e vamos ficar lá esperando fulano, beltrano. Não. Eles estão ocupados. E toda ocupação útil é trabalho. Só isso. Porque tem ocupações que são inúteis, que não acrescentam em nada no nosso processo evolutivo. É perda de tempo. Como conhecedores das necessidades humanas, das urgências que me constituem e me faz viver aqui, eu sei o que é necessário e urgente para mim. E assim a gente vai observando. Então, os bons espíritos, os espíritos superiores, não estão lá só tocando a sua harpinha. Eles estão contribuindo no trabalho incessante para executar a vontade de Deus, que é soberana. Se eles continuam trabalhando,
depois de se auto-iluminarem, porque buscaram através do pedir, do buscar e do bater. Então, eu sigo, essa é a recomendação. Então, possamos ter certeza que tudo isso vai nos levar a um objetivo maior e mais sublime do significativo da existência do ser aqui na Terra. Por isso, os nossos valores estão mudando. Se pudéssemos perceber há 10 anos quem era fulano, hoje, já encontrando, nós vamos ver uma diferença. Se nós observarmos direitinho, vamos ver a trajetória que se começa a fazer e se formar, e nós já sabemos, está se transformando em um homem de bem, em uma pessoa melhor. Né? Porque vai tirando as fadigas das necessidades. O livro do Espírito continua. O Espírito pode, na questão 578, o Espírito pode falhar em sua missão por sua própria culpa? Sim, se não é um Espírito superior. E nós não somos. Nós somos espíritos inacabados, trabalhando arduamente para fazer as realizações da planificação do Espírito. E assim, para podermos crescer e evoluir. Vamos cair? Vamos. Vamos levantar? Vamos. E assim seguimos adiante. É que vale dizer que a preferência pelos interesses de fora, os jogos da mentira e do prazer, responde pelo fracasso da autoiluminação, levando o espírito a falir no ministério para o qual renasceu no corpo, perturbando com essa queda a harmonia do universo. É o que a gente falávamos há pouco, né? Não temos tanto tempo assim para perder com coisas que nos distraem, que nos tiram o foco dos nossos objetivos mais sagrados, mais luminosos de ascensão espiritual. Os pensamentos, os sentimentos, as realizações materiais, para não transferirmos muitas vezes no dia a dia circunstâncias que vai ser o processo de estarmos estagnados, literalmente. E o dia passou e não se realizou, e não se fez, e não se cresceu, não se reacendeu a luz novamente. Porque se os espíritos superiores e Deus trabalham até agora, se eles que são superiores trabalham até agora, e nós podemos descansar? Ainda não. Descansar no sentido de não vou fazer mais nada para transformar moralmente a minha vida. Então, o que devemos fazer para buscar autoiluminação? Ela dá 2 dicas fantásticas. Educação dos pensamentos e disciplina da vontade. É aí que começa. Se conseguirmos fazer esse trabalho, já estamos sim no roteiro do processo da autoiluminação. E acredito que sim, porque essa casa oferece em abundância educação para nos conhecermos, a educação espiritual, os estudos da casa. O evangelho no lar, as preces, o tratamento espiritual, o trabalho pelo passe, reunião mediúnica de desobsessão, reforma íntima, com propósitos enobrecidos. Os suportes espirituais chegam até nós, porque onde há luz, abate-se as trevas. E quando nós estamos nesse caminho do bem, sendo honesto, verdadeiro, os espíritos de luz nos acompanham, nos dando total impulsão para prosseguir, para continuar, para obter as realizações previstas que está para cada um de nós. Isso é o que Jesus nos aguarda. E por fim, é o que começamos e agora trouxemos uma conclusão justamente com essa linda personagem que foi transformador a vida de Maria Madalena. Né? Desse modo, a lição proporcionada por Jesus em grande desafio à criatura humana permanece como diretriz, que não pode ser retirada do comportamento espiritual do ser, de cada um de nós. Buscai e achareis. Todas as vezes que estivermos em problemas, em dificuldades, busquemos Jesus. Porque muitas vezes nós partimos sem pensar, a mídia, pedindo opinião, pedindo esclarecimento, pessoas que nem nos conhecem a nossa história de vida. E elas vão decidir, vai nos ajudar a encontrar. Então, que nós pensemos um pouco nisso, busquemos Jesus. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida.
Foi ele que trouxe o verdadeiro sentido à vida de Maria Madalena, enquanto vivia as fantasias. Depois do autoencontro com Jesus, de compreender a verdadeira luz, ela tomou um rumo na vida de ascensão e conseguiu se reacender. E foi a única que viu Jesus após ao túmulo, né, de ter ressuscitado, ela viu Jesus. A ponto de já se encontrar no processo da transformação da luminosidade. E se auto-iluminou através do próprio trabalho. A redenção dela é tão significativa que eu observo quanto se Paulo de Tarso, naquela época, fez, né, a sua autotransformação na estrada de Damasco, o autoencontro com Jesus, ela fez também esse autoencontro em nós. Onde está o meu autoencontro com Cristo? Aonde eu faço? De que forma eu faço? Eu já tive um encontro com Jesus? O que estive com ele me transformou, porque nós estamos com ele sempre. E qual foi o momento que eu falo e digo, esse foi um momento de maior transformação da minha vida, onde eu me reacendi, me iluminei. Em contrapartida, eu me doei nessa luminosidade que favoreceu toda a família, os amigos, encarnados e desencarnados. Então, que busquemos a ele. Ele é o caminho, é a verdade, a vida, é o roteiro iluminativo para as nossas buscas incessantes rumo à imortalidade.